E recentemente foi discutido um projeto de lei que altera as regras de cobrança de diárias em hotéis, permitindo aí que o cliente pague só pela quantidade de horas que ficou hospedado efetivamente. Uma discussão que está rodando aí, aquela história, ontem nós falamos sobre isso aqui, aquela história da diária ter que começar meio-dia e terminar meio-dia do outro dia, exatamente. Eu ainda perguntei, mas como que vai fazer a limpeza dos quartos? Eu falei, faz fica em outro quarto. Eu falei, mas aí cada quarto só vai poder ser ocupado uma vez a cada 2 dias, né? Se a diária tem que Exatamente. começar meio-dia. É uma dúvida, são dúvidas que a gente tem, porque geralmente esses projetos são muito mal explicados. Esse projeto especificamente pode mudar bastante o cenário do setor de hospedagem no Brasil, que é um setor que fatura 90 bilhões de reais, mais de 90 bilhões de reais por ano. Especialmente nós estamos falando também de Belo Horizonte. Belo Horizonte, que tem um déficit hoteleiro, também deve sofrer com esse impacto, né, se tiver menos quartos disponíveis. Bom, para a gente entender melhor o efeito dessa legislação sobre os negócios locais, a gente vai conversar agora com o Alexandre Santos, que é presidente da Associação Mineira de Hotéis de Lazer e que está conosco na ponta da linha. Alexandre, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Deadline. Olá, muito boa noite, Luiz Fernando Rocha, Flávia Ivo. É um prazer falar com vocês e com todo mundo que nos acompanha na 98. Prazer é todo nosso. Alexandre, o setor começou esse ano em Minas com expectativa boa de crescimento, né? Nesse último ano, vi aí que há estatísticas de que poderia crescer até 15%. Esse tipo de medida, ela pode ser positiva para o setor, para atrair mais pessoas. Quando a gente fala do cliente pagar só pelas horas que ele usa, parece que a gente está falando de motel, né? São coisas distintas. Qual que é a avaliação do setor sobre esse tipo de medida? Exato, Luiz Fernando, a sua percepção é muito clara. É uma maneira análoga de trabalho aos motéis, né, por pagamento por fração por hora, se esse processo da PL realmente for à frente. O fato é que a gente sabe que este projeto ele é extremamente danoso, não só para a hotelaria, mas para toda a cadeia produtiva do turismo em Minas Gerais. É um projeto de lei estadual, que, no nosso ponto de vista, é inconstitucional, porque, por exemplo, pegando o artigo 180 da Constituição, ele estabelece que que o Estado e os municípios devem incentivar o turismo. Já uma medida dessa, ela tem uma uma situação final, real, muito contrária ao incentivo do turismo. Muito bem disse você que eu estava acompanhando já o programa, é uma realidade que impede o uso dos apartamentos da maneira que acontecem hoje. Há um equívoco muito grande quando a pessoa entende que a diária relativa ao apartamento é somente o tempo que ela está dentro do apartamento. Porém, até o Ministério do Turismo e também a Lei Geral do Turismo, né, que é a Lei 11.771 de 2008, a Lei Geral do Turismo também define de maneira muito clara que um período de hospedagem é de até 24 horas. Porém, a gente sabe que é necessário que este apartamento seja preparado para o hóspede e também sanitizado, né, e repreparado após a utilização de um hóspede. Se você tivesse diárias de 24 horas, seria impossível para a hotelaria conseguir atender os hóspedes com a qualidade que atende. E é um projeto muito equivocado. Por quê? Porque ele vai na contramão do modelo que a hotelaria funciona no mundo. Em nenhum lugar do mundo existem diárias obrigatórias de 24 horas. É como se a gente quisesse criar um novo modelo de atendimento por hospedagem, onde você teria que estabelecer novas regras, como, por exemplo, dizer para o hóspede, você mesmo vai fazer a limpeza do seu quarto? E não é isso que a gente quer e nenhum hóspede quer. Você quer sair da sua casa para estar muito bem recebido, em um apartamento confortável, limpo, com toda a estrutura para te propiciar uma hospedagem agradável. Então, tem vários pontos nessa proposta que a gente sabe que prejudicaria de maneira muito forte, impacta diretamente na economia, porque pode causar desemprego. Se o modelo for exclusivamente nesse sentido, ou o mercado vai ter que se adequar para um novo modelo, onde você vai cobrar por horas, ou você vai ter que fechar uma quantidade significativa de quartos, o que onera extremamente todo o mercado, aumenta as tarifas para os hóspedes, e a gente sabe que isso vai impactar não só no turismo de lazer, mas em toda a economia, porque são milhares de pessoas que diariamente viajam ao trabalho e precisam ficar hospedadas. Então a gente sabe que em Minas,
Nós estamos falando de um estado que vem crescendo em relação ao turismo, que está despontando, que vai ocupando ali, disputando sempre entre primeiro e segundo lugar entre o estado que mais cresce no turismo, e uma medida dessa vem totalmente na contramão do crescimento do turismo. Haja vista que nós não estamos falando de algo que melhore o atendimento da hotelaria. Pelo contrário, tende a piorar. Por quê? Você vai tornar o tempo de espera por um quarto muito maior. Se isso hoje funcionasse, no nosso levantamento, nós teríamos que deixar fechado em torno de 40 a 45% dos apartamentos para ter um giro, considerando ali a ocupação média, que permitisse você ter um horário fixo para a pessoa chegar. E se não houver um horário fixo, que é uma pergunta também, aí você tem uma situação que ainda é pior. Por quê? Você teria que ter camareiras 24 horas. 24 horas você tem pessoas trabalhando para arrumação de quarto o tempo inteiro. Cada vez que sai alguém, arruma-se um quarto. Você não tem previsibilidade para poder fazer a rotina interna do hotel numa situação dessa, o que aumenta o custo, aumenta o deslocamento interno. Você não tem enxovais idênticos em todos os apartamentos. Você tem apartamento com mobília diferente. Você tem apartamentos que têm cama king, outro tem cama queen. Você tem coisas que são diferentes. Então, você teria uma logística toda prejudicada e isso efetivamente vai encarecer, vai criar desemprego, porque muitos hotéis não vão conseguir ter sustentabilidade financeira ou terão que cobrar diárias que serão ainda muito maiores para poder dar continuidade no seu funcionamento. A gente está conversando aqui com o Alexandre Santos, ele é presidente da Associação Mineira de Hotéis de Lazer. Alexandre, você enxerga que pode haver um desestímulo para novos investimentos em hotéis e infraestrutura hoteleira com essa reforma? Com certeza absoluta, Flávia, porque o investidor ele busca investimentos que tenham alguma previsibilidade de segurança. Não necessariamente que o retorno seja absurdo, porque a gente sabe que retornos absurdos envolvem grandes riscos. Quando você tem uma hotelaria em que a margem de resultado se torna impossível, e hoje nós temos um detalhe importantíssimo: fala-se Faz muito muita sobre diferença. um déficit de espaço na hotelaria em Minas. A gente também tem um déficit de mão de obra. Não é fácil conseguir pessoas que queiram trabalhar em hotel, por quê? Porque nós estamos numa geração em que preza muito o trabalho remoto, o trabalho à distância, né, essa liberdade geográfica. E o trabalho da hotelaria, ele requer realmente uma vocação para o servir, né? É necessário que a pessoa tenha essa vocação. O hotel funciona todos os dias, 24 horas. A gente trabalha em datas comemorativas, em feriados nacionais e etc. Então, esse mercado ele vem encontrando cada vez mais, por uma mudança cultural, dificuldade de mão de obra. Se você tiver ainda a necessidade de colocar para um investidor um mercado que vai ter ainda mais dificuldade de mão de obra e um custo efetivo ainda maior, né? Aí você vai ter ainda mais dificuldade de encontrar pessoas que queiram investir para ampliar esse segmento. O que não vai acontecer em outros estados, que a gente sabe que isso não aconteceria. De maneira geral, a gente entende que essa PL ela não vai seguir por alguns motivos, incluindo esses motivos o fato de que é uma competência do governo federal legislar sobre tal. No, no artigo 22 da Constituição, ele Uhum. estabelece que é delimitado como competência do governo federal legislar sobre contratos, relações de consumo e atividades comerciais. Isso é uma competência exclusiva da União. Ou Ah, seja, é uma PL que ela não tem fundamento constitucional para poder seguir, apesar de inicialmente ter sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia de Minas Gerais. Então, muito bem. efetivamente, isso esfria o mercado e prejudica todos.